Olá a todos, é um prazer ter de novo conosco no nosso programa Um Fato, Duas Visões, um programa que é organizado e patrocinado pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação. Como todas as vezes, aqui comigo, minha amiga Neide Nofres, da Faculdade de Educação. Tudo bom, Neide? Tudo ok. O nosso convidado de hoje é professor da faculdade, do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e Saúde, nosso professor de organizacional, professor André Brutin. Tudo bom, André? Eu não vou falar o nome inteiro, mas a gente sempre lembra, sempre o chama de André Brutin. Tudo bom, André? Tudo bem, Márcia, tudo bem, Neide. E é André Brutin mesmo, é assim como todo mundo me conhece mesmo, e é assim que eu me acostumei a ser chamado também. Então, o André trabalha com organizações e estuda as perspectivas da psicologia no mundo organizacional. André, sobre o que você gostaria de falar sobre psicologia nas organizações atual? Olha, Márcia e Neide, eu sou um entusiasta da psicologia dentro das organizações, tá? Já há bastante tempo eu atuo com isso, eu sou um daqueles psicólogos que eu tenho a impressão até que é uma exceção, mas eu já entrei na faculdade de psicologia querendo atuar com a psicologia organizacional, querendo atuar com a psicologia dentro das organizações. Então já... E o que te atraía nesse momento, quando você entrou? Aqui a questão é muito simples, Márcia. Influência dos meus pais em casa. Meu pai atuava com isso, minha mãe era assistente social, atuava em outra área, mas eu gostava muito das conversas sobre o que meu pai fazia em termos de atividades profissionais, e ele já atuava com recursos humanos e gestão de pessoas. E aí, conversando com eles no momento de entrar para a universidade, a gente identificou que o curso de psicologia talvez fosse o mais apropriado para eu desenvolver a minha formação para depois seguir nessa área. Então, eu entrei na faculdade, entrei na PUC, fiz psicologia, já buscando essa atuação na psicologia organizacional. E desde então eu venho trabalhando com isso, e o que eu traria para a gente conversar hoje é um pouquinho sobre a visão e o que o psicólogo tem feito dentro das organizações para contribuir para melhorar as condições de vida e trabalho dos trabalhadores que ali estão. Acho que é isso que eu posso contribuir aqui hoje. Você já dá uma perspectiva, né, que é melhorar a vida e as condições de trabalho dos trabalhadores que ali estão. Como é que a psicologia pode contribuir com isso? Olha, Márcia, a psicologia pode contribuir de uma forma muito significativa, porque nós, dentro das organizações, somos as pessoas que melhor podemos compreender sobre a saúde do trabalhador, sobre como tornar o ambiente de trabalho um ambiente mais agradável, prazeroso, que traga mais realizações para os profissionais ali dentro. E uma vez que a gente escolhe ir para dentro das organizações, nós psicólogos escolhemos ir para dentro das organizações, acho que a grande contribuição que a gente pode dar é interferir na agenda de práticas e políticas de gestão de pessoas dentro da organização. Nós estamos ali com o poder para poder criar práticas e políticas que sejam mais benéficas aos trabalhadores. A gente está ali com o conhecimento técnico para pôr o dedo nessas ferramentas de gestão e abrir espaço para olharmos não só para os resultados da organização, mas também para olharmos para o lado do trabalhador, para o lado dos colaboradores dentro de uma organização. Então, a grande contribuição que a gente pode dar é trazer essa visão humana para essa agenda de práticas e políticas de gestão. E estando dentro das organizações, a gente tem mais facilidade para fazer isso, porque temos poder para influir nessa agenda. Você pode dar um exemplo? Quando você fala em organização... desculpe. Pode falar, Neide. Quando você fala em organização, você está se referindo a qualquer tipo, porque nós temos no hospital, na empresa, em que espaço
que esta organização você vê ou se ela é generalizada? Boa pergunta, Neide. Eu costumo falar para os meus alunos, né, que a atuação do psicólogo organizacional se dá nas organizações, portanto, em todo tipo de organização, né? Eu atuo junto a ONGs, por exemplo, que são organizações sem fins lucrativos. Eu atuo junto a organizações da iniciativa privada, então eu tenho grandes clientes, grandes bancos como clientes. Na iniciativa privada eu tenho pequenas empresas, né, as chamadas PMEs, tem startups que querem implantar um processo de gestão de pessoas. No setor público, Neide, também a gente atua, afinal, são organizações também. Então, o psicólogo pode atuar nos mais variados tipos de organizações, porque em todos estes setores existem trabalhadores atuando ali dentro. E o que o psicólogo faz é ajudar a criar melhores condições de trabalho para estas pessoas dentro das organizações aonde elas estejam inseridas, quer seja numa ONG, quer seja numa organização do governo, quer seja numa organização da iniciativa privada. Então, poderia dar um exemplo concreto de uma ação, assim, uma coisa que, de fato, porque a gente pensa psicólogo, ele está lá, é o psicólogo que faz entrevista de seleção, né? É o psicólogo que organiza treinamentos, é o psicólogo, eventualmente, que o trabalhador está mal, a gente manda conversar com o psicólogo, mas você está falando de uma coisa um pouco mais ampla. Você podia dar um exemplo concreto, bem ABC? Posso sim, Márcio. Eu acho que essa é uma das questões que me empolga nos dias de hoje. Acho que a atuação do psicólogo dentro das organizações tem crescido e tem ampliado o leque de oportunidades de atividade que a gente tem. Então, como você falou, o berço, o início de todo o trabalho da psicologia dentro das organizações foi o processo de recrutamento e seleção, e continuamos fazendo isso, mas nem de longe só atuar com recrutamento e seleção reflete ou resume a atuação do psicólogo hoje. Uma das áreas que mais me empolga dentro das organizações é a área do chamado desenvolvimento humano dentro das organizações, né? Que não é só criar ações de treinamento, mas também a gente criar os mais variados tipos de ações para desenvolver os trabalhadores dentro das organizações. E treinamento é uma dessas atividades, mas a gente pode criar ações para desenvolver os trabalhadores, por exemplo, fazendo rodízio de funções, né? Permitindo a eles trabalharem em novas áreas dentro da organização para conhecer novas realidades e desenvolver novas competências. A gente pode trabalhar para o desenvolvimento dos trabalhadores, por exemplo, oferecendo a eles programas de mentoria interna, né? Identificando lideranças dentro da organização que possam ajudá-los nesse desenvolvimento interno de carreira. A gente pode trabalhar o desenvolvimento dos colaboradores dentro das organizações através da atuação de carreira, né? Hoje em dia não dá mais para esperar que as empresas cuidem da carreira das pessoas, são os indivíduos que têm que assumir o protagonismo sobre o desenvolvimento de sua carreira. No entanto, esse protagonismo pode e deve ser desenvolvido dentro da organização, aproveitando as oportunidades. Então, esse exemplo que eu citei agora, de desenvolver pessoas através do rodízio de funções, pode estar muito associado ao interesse futuro de carreira do indivíduo. Então, esse é um exemplo concreto. Mas... Bem beabá, você diria que o psicólogo, ele identifica a possibilidade de rodízio, ele propõe ou ele cuida desse rodízio? Na verdade, são as... visão do psicólogo, é uma ideia que o psicólogo tem, olha, essa área, o rodízio está sendo necessário, por onde caminha? Na verdade, são as duas questões, Márcia. Primeiro, cabe ao psicólogo pensar em viabilizar estratégias que contribuam para o desenvolvimento dos trabalhadores. Então, é nosso papel
pensar nessas estratégias. E aí os mais variados tipos de estratégias, e nós sabemos, né, Neide, que treinamento é apenas uma estratégia que pode contribuir para o desenvolvimento das pessoas, mas não é a única. Então, cabe ao psicólogo usar os seus conhecimentos sobre o comportamento humano para propor ações que vão colocar esse trabalhador em movimento. Então, respondendo a tua pergunta, Márcia, sim, é nosso papel pensar em estratégias, mas também é nosso papel depois gerenciar esses programas, cuidar para que esses programas aconteçam da melhor maneira possível, beneficiando os trabalhadores e trazendo também resultados para as organizações. Porque esse é o grande dilema do psicólogo dentro das organizações. Ele tem que construir relações de reciprocidade dentro das organizações. Relações de reciprocidade no sentido de que ganha a empresa a partir do nosso trabalho, mas ganha o trabalhador também a partir do nosso trabalho. Não adianta o psicólogo achar que ele vai para dentro da empresa só olhar para o trabalhador. Ele tem que conseguir mostrar como esse trabalho junto aos colaboradores também vai trazer ganhos para a organização, mesmo que sejam ganhos, por exemplo, de ter trabalhadores mais engajados, trabalhadores mais satisfeitos, trabalhadores mais qualificados. Todos estes ganhos se refletem também para a organização. Mais recentemente, Neide e Márcia, também o psicólogo tem atuado com temas ainda mais interessantes para nós. Por exemplo, a discussão sobre diversidade nas organizações vem ganhando uma pauta muito importante. E é o psicólogo que zela por esses programas dentro das organizações. E, de novo, tanto no âmbito de criar estratégias para ajudar a promover a diversidade dentro das organizações, quanto no âmbito para gerenciar esses programas com indicadores. Por exemplo, a questão de gênero dentro das organizações é um tema muito atual e cabe a nós, psicólogos, ajudarmos, por exemplo, a contribuir para que a gente tenha mais mulheres em posições de liderança do que a gente tem hoje. Já as estatísticas nos mostram que na entrada das organizações, ou seja, em funções de não chefia, eu já tenho 50% de mulheres e 50% de homens. Eu tenho visto, a gente fala em organização, eu tenho visto muita desorganização. Eu tenho visto muito desmando. Fecha a empresa, Taubaté está fechando, mais de 1.000 desempregos. Então, existe alguma possibilidade nessa questão das demissões, dos fechamentos, desses desmandos, dessas políticas que interferem de fora para dentro na empresa, um acalento para esses funcionários? Vocês podem funcionar, não é papel de vocês. Como funciona nisso que estamos vivendo da pandemia e a desestruturação de muitas empresas e fechamentos? Ô Neide, ótima pergunta, e sim, o psicólogo pode contribuir com isso. Primeiro, porque o psicólogo, dentro das organizações, ele atua na carreira de RH, então é lá que a gente vai atuar. E como profissional de RH, nós temos um papel importante dentro das organizações, que é ajudar no processo de gestão da empresa, primeiramente, tentando dar a nossa contribuição para que a empresa não precise fechar, não precise demitir, ou seja, que atinja os seus resultados. Mas a gente sabe que nem sempre é possível e a gente vê esses processos de desligamento acontecendo. E aí o psicólogo tem um papel muito importante para também conseguir contribuir para que mesmo nesses processos de desligamento, nos processos de demissão, a gente consiga fazer isso de uma forma mais humanizada, né, Neide? E aí tem toda uma série de trabalhos que podem ser feitos com esses trabalhadores, no sentido de ajudá-los no processo de transição de carreira, ajudá-los no processo de reflexão sobre os próximos passos de carreira, ajudá-los no processo de prospecção de novas oportunidades de trabalho e ajudar as empresas a
se inevitável for o processo de desligamento, como é que a gente pode organizar um processo de demissão que seja mais humanizado e que os trabalhadores sofram menos o impacto disso. Então, o psicólogo entra neste sentido também, ajudando a construir estratégias que visam cuidar e acolher esses trabalhadores, principalmente pensando no próximo passo de carreira deles. Acho que esse é um papel, sim, Neide, que a gente tem também. Agora, o primeiro papel anterior a esse é se a gente conseguir dar a nossa contribuição para que não chegue a esse ponto das empresas terem que fazer os desligamentos. Eu acho que esse é o problema que nós estamos vivendo, né, André? Muito triste, e que bom que vocês estão nesse processo, não no processo de desligamento, mas ao desligar ou ao fechar uma empresa, como nós estamos vendo, fecha a Ford, Taubaté, etc., há uma possibilidade de acolhida a estas pessoas. Nisso que você está falando, que eu acho importante, na redimensionalizar o meu papel. Quer dizer, de repente eu sei fazer isso, mas eu posso fazer aquilo também. Quer dizer, né? Rever esse percurso profissional. Eu, pessoalmente, admiro muito a psicologia, eu sou da educação, mas a parceria educação e psicologia são parceiros, eu acho que é indissolúvel, assim, né, essa questão, estamos juntos. Mas eu acho que é muito importante, porque as pessoas hoje estão precisando de tudo, né? No apoio emocional, no apoio profissional, né? No apoio ético, no apoio político, então eu acho que é muito importante. Eu parabenizo sempre, por isso que eu acho que eu quero lembrar que estou na parceria com a psicologia, porque acredito nessa parceria, acredito no trabalho, e acredito que vocês podem dar um alento a essas pessoas nesse momento muito difícil. Mas falando em organização, vocês se sentem dentro da organização, eu sei que é uma empresa, às vezes, ela é mantida pelo financeiro, vamos dizer assim, né? Você sente que vocês têm uma intervenção para fazer isto? É reconhecido o trabalho? Como é feito esse reconhecimento do esforço da psicologia na organização? Boa, Neide. Aqui a resposta é bem objetiva, tá? O psicólogo, quando ele vai para dentro das organizações, ele vai atuar na carreira de recursos humanos, que é uma carreira já consolidada dentro das organizações. O psicólogo entra nessa carreira, entre aspas, competindo com outras formações. Por exemplo, o administrador também é uma formação que leva à área de recursos humanos. Próprios profissionais da educação, pedagogia, às vezes vão atuar na área de recursos humanos e algumas outras formações, como filosofia, mesmo engenharia. Mas as duas grandes áreas que entram e alimentam essa carreira dentro das empresas são a psicologia e a administração. Então, dentro da área de recursos humanos, Neide, a gente tem, sim, poder para ser ouvido, porque é uma carreira. Então, você tem o gerente de recursos humanos, o diretor de recursos humanos, se a empresa é muito grande, tem vice-presidente de recursos humanos, e que sentam à mesa para discutir todas as estratégias da organização e, portanto, temos que ser essas pessoas que vão sentar à mesa e, uma vez à mesa, interferir e influenciar para que algumas ações sejam a favor, né, da melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores. Então, sim, temos capacidade de ser ouvido. Agora, o psicólogo, particularmente, precisa aprender a linguagem do mundo corporativo, aprender a linguagem do mundo organizacional, porque senão ele vai ter muita dificuldade em ser ouvido. Não significa a gente deixar de pensar como psicólogo, mas significa a gente aprender a linguagem da administração para que a gente possa traduzir para esta linguagem da administração a nossa forma de enxergar os trabalhadores e ter essa visão humana dos trabalhadores. Então, eu costumo dizer que o psicólogo que vai atuar nessa área precisa fazer essa adaptação da linguagem, né, para se
fazer ouvido ali dentro, mas certamente ele tem espaço para influenciar e trazer melhores condições para os trabalhadores. André, o psicólogo organizacional, além dele ser um trabalhador também, ele é um potencial pesquisador, né? E enquanto você estava falando, a Neide colocando aí a questão da perda de empregos, você tem pensado, como profissional da área de recursos humanos, na perspectiva da psicologia, a importância, o sentido de ter empregos ou não ter empregos? Quer dizer, se emprego é a única forma da gente poder se sustentar, como é que você vê isso, como é que você vê essa discussão? Muito legal, Márcia. E, de fato, esse é um dos temas mesmo que a psicologia organizacional, é um dos temas sobre o qual a psicologia organizacional se debruça, né? Porque, na verdade, hoje são diferentes formas de organização do trabalho. O emprego é apenas uma das formas de organização de trabalho que a gente conhece. Admito que é talvez ainda a forma mais conhecida, muitas vezes a gente trata como sinônimo, né? Trabalho é sinônimo de emprego, mas na verdade são coisas diferentes. O emprego é apenas uma das formas de você exercer o trabalho. E a psicologia organizacional tem pesquisado muito isso, até porque os tempos estão mudando e a forma com que as pessoas se relacionam com o trabalho e com o emprego vem mudando, né, nos últimos anos. Por exemplo, a gente tem visto, né, o aumento de possibilidades, de formas diferentes de exercer o trabalho. Pessoas exercendo atividades profissionais não só ligadas a uma única instituição ou a uma única organização, pessoas querendo, né, ter contratos de trabalho às vezes mais reduzidos para poder trabalhar e ter diferentes experiências. A gente tem visto o cenário do mundo do trabalho também se modificando, né? Se há 10 anos atrás 90% dos meus alunos que queriam trabalhar com psicologia organizacional tinham que ir para grandes empresas, hoje eu já tenho metade dos meus alunos indo trabalhar em pequenas empresas ou em startups, né? E só a outra metade é que vai para grandes empresas. Então, também a gente tem visto uma modificação de como a gente vê o cenário do trabalho e o cenário do emprego. E a psicologia se debruça sobre isso, tentando ver novas possibilidades, né? O trabalho autônomo, o trabalho empreendedor, né? Que cada vez a gente vê mais espaço para isso. É evidente que a pandemia traz dilemas terríveis nesse sentido, né? Porque conforme a economia, né? Arrefece, conforme a economia vai andando para trás, é evidente que todo o mercado de trabalho, nas suas mais variadas formas, desacelera, tá? Mas é verdade que o psicólogo organizacional tem estudado sobre essas questões e tentado, né, abrir novos caminhos. E aí é o tema de carreira, né? Quando a gente fala sobre carreira, é isso que a gente fala com as pessoas, né? Que a forma, se talvez 10, 20 anos atrás, como o pessoal entendia carreira era você arrumar um bom emprego e ficar naquela organização durante muitos anos. Isso acabou, né? Hoje, o conceito de carreira tem muito mais a ver com o repertório de qualificações, de experiências profissionais que você tem para oferecer no mundo do trabalho. E aí, André, Neide, é nesse nicho que aparece a figura do coach. É verdade. E eu tenho algumas críticas à figura do coach, e não é ao coach em especial, mas a forma como eu tenho visto isso acontecer. Né? Eu às vezes, tenho um pouco a sensação que é como eu consigo enfiar essa pessoa dentro do sistema capitalista de forma mais eficiente. Né? Como é que você vê o psicólogo, o coach, esse diálogo, ou é a mesma coisa? O que você fala aí? É uma ótima pergunta, Márcia. Eu acho que o coaching,
como todas as profissões, todas as funções, a gente vai encontrar bons profissionais e maus profissionais, tá? Eu não vejo problema em si com a função, a atividade ali do coach, quando está focado no desenvolvimento de pessoas. O que acontece é essa ser uma atividade ainda muito pouco regulamentada, muito pouco controlada, e aí a gente tem os mais variados tipos de profissionais exercendo essa atividade e nem sempre com a técnica sugerida para isso e nem sempre com a formação e a capacitação necessária. Mas o coaching nada mais é do que um profissional que está ali para contribuir com ações de desenvolvimento para o trabalhador dentro das organizações. Como modismos, né, o coaching surgiu e acho que muita gente gosta de se denominar coaching como se fosse uma atividade com maior entrada no mercado, mas, na verdade, o que o coaching faz quando ele é um profissional sério é contribuir para o desenvolvimento de pessoas dentro das organizações, coisa que a psicologia faz já há muitos anos e de maneira muito séria, né? E eu acho que aí a grande questão, Márcia, é a gente conseguir separar os profissionais, e quando alguém fala de coaching ou pede indicação, a minha grande dica é pegar a indicação mesmo, ver outros trabalhos da pessoa que foram feitos e que podem ser reconhecidos ou que podem servir de indicação de que é um bom profissional. Adoraria ficar com você aqui muito mais tempo, fazendo muitas outras perguntas, mas eu vou abrir um minutinho, um pouco menos do que isso, porque nós estamos esperando o tempo para você falar alguma coisa que eu não perguntei, o Aneide não perguntou, e que você gostaria de deixar no programa. Muito, muito bom. Eu queria, uma última questão que eu queria trazer é que eu acho que o momento é rico para aquelas pessoas dentro da psicologia que querem ir para dentro das organizações, porque eu acho que o mercado de trabalho está cada vez mais abraçando estas possibilidades que o psicólogo tem dentro das organizações. Então, como eu falei, discussões sobre carreira, discussões sobre diversidade, discussões sobre promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho. Mais recentemente, durante a pandemia, o tema saúde mental veio muito à tona dentro das organizações, e o psicólogo, evidentemente, é alguém que pode ajudar a qualificar essa discussão, fugir de modismos e tentar aproveitar essa deixa que vem sendo trazida para que a gente atue junto à saúde mental dos trabalhadores. Agora, a gente, obviamente, pode fazer isso de forma qualificada, então acho que também é uma ótima oportunidade para a gente que está se inserindo nesse mercado agora.